segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa grande solenidade de Pentecostes, onde nós celebramos essa festa das 7 semanas, né? Nós contarmos desde da Páscoa, se passaram 7 semanas até hoje, Pentecostes, 7 vezes 7, 49, o dia seguinte, a festa de Pentecostes. E essa festa que tem a sua origem já no Antigo Testamento, aonde Pentecostes constitui Israel como povo de Deus, não mais os hebreus, não mais aquele povo que caminhava sem rumo, sem direção, mas agora sim um povo que é integrado, um povo que é convocado e um povo que caminha na lei do Senhor. Por isso, se nós contarmos, assim como a Páscoa judaica, ela é a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Esta passagem pelo Mar Vermelho em direção à Terra Prometida, o povo passa 40 anos caminhando, peregrinando pelo deserto até chegar à terra. O que acontece 50 dias após o povo sair do Egito? 50 dias após a saída, a passagem, a Páscoa, Deus apresenta a Moisés as tábuas da lei. Nós podemos fazer um paralelo, se pegarmos o livro, lá do Êxodo, no momento em que Moisés apresenta as tábuas da lei, pegarmos os sinais, as manifestações que acontecem, é as mesmas que acontecem na primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desce também sobre os apóstolos e Maria no cenáculo. Houve uma grande ventania, houve fogo, e ali Deus se manifestou, como também no cenáculo, esse vento impetuoso e há línguas de fogo que desce sobre os apóstolos. E ali Deus faz aliança com o seu povo, aonde ele seria o seu Deus e eles seriam o seu povo. Pentecostes também era a festa das colheitas, a festa das primícias, aonde o povo subia até o templo, até Jerusalém, para ofertar a Deus os primeiros frutos da terra. Nós podemos olhar agora para o Pentecostes cristão, para o nosso Pentecostes, e perceber também que esse grão de trigo que caiu na terra e morreu, ele ressuscitou e ele dá vida. E hoje Jesus também oferta ao Pai, entrega a nós o fruto da sua paixão, morte e ressurreição, que é o dom do Espírito Santo. Ao derramar sobre nós o Espírito Santo, Deus nos dá tudo, porque o Espírito Santo é aquilo que o Pai tinha. Tudo que o Pai tinha, Ele derramou sobre o Filho, e tudo que o Filho recebeu do Pai, Ele derrama sobre o Pai, e o Espírito Santo é esse transbordamento, e tudo aquilo que Deus é em si mesmo, que é amor, derramado sobre nós, sobre a humanidade. E assim como no Antigo Testamento, a celebração da aliança mosaica constitui Israel como um povo de Deus, também no Novo Testamento, Pentecostes é o início da igreja, inicia-se agora o tempo da igreja, o tempo do Espírito Santo, esta ação evangelizadora
da igreja. Nós somos chamados a celebrar também em nossa vida hoje este novo Pentecostes, né? Esta festa da unidade, esta festa da igreja, da comunhão. Queria trazer para nós hoje algumas palavras do Papa Leão, da sua missa, né, pela manhã no jubileu dos movimentos e novas comunidades, falando, né, sobre essa realidade de Pentecostes. O Papa dizia de maneira muito bela e profunda: hoje renova-se em nós, na nossa vida, o que aconteceu no cenáculo, como um vento impetuoso que nos agita, como um estrondo que nos desperta, como um fogo que nos ilumina, desce sobre nós o dom do Espírito Santo. Pentecostes é atual. Hoje, uma vez mais, este vento impetuoso quer nos agitar. Uma vez mais, esse estrondo quer nos despertar. Este fogo quer nos iluminar através dessa ação do Espírito Santo que vence o medo. Os apóstolos, diz a palavra, estavam trancados por medo dos judeus. A ação do Espírito, ela rompe esse medo, ela quebra as correntes, ela abre as portas, ela alivia as feridas, unge-os com a força e lhes dá coragem de sair ao encontro de todos para anunciar as obras de Deus. Quem não precisa de coragem, de força, de unção, de destemor? Todos nós, sim ou não? Quem nos dá tudo isso? O Espírito Santo. É Ele que vence o nosso medo, é Ele que nos dá esta coragem, esta ousadia, que nos unge, alivia as nossas feridas, nos impulsiona a vivermos a nossa missão, que é uma missão de amor, uma missão de testemunhar o amor de Deus. Eis que então, na festa de Pentecostes, as portas do cenáculo se abrem, porque o Espírito Santo abre as fronteiras, Ele rompe as fronteiras. E o Papa Leão, citando, o Papa Bento XVI, traz esta imagem do Espírito como aquele que concede o dom da compreensão, aquele que rompe as fronteiras, ultrapassa a ruptura que teve início em Babel. Em Babel ninguém se entendia, cada um falava um idioma diferente e ninguém se compreendia. Em Pentecostes não, todos compreendem, todos entendem um ao outro. E assim, com Pentecostes, essa ruptura que teve no início em Babel, a confusão dos corações que nos faz ser uns contra os outros e abre as fronteiras. A igreja deve tornar-se sempre de novo aquilo que ela já é. Olha o que o Papa nos exorta: a igreja deve tornar-se sempre de novo aquilo que ela já é. Deve o quê? Abrir as fronteiras entre os povos e romper as barreiras entre as classes e as raças. Nela, na igreja, não pode haver esquecidos nem desprezados. Na igreja existem unicamente irmãos e irmãs, livres em Jesus Cristo. O Espírito Santo é aquele que abre as fronteiras, principalmente aonde? Dentro de nós. Onde estão as maiores cadeias? Dentro de nós, dentro do nosso coração. É o dom que desvela a nossa vida para o amor. E essa presença do Senhor precisa desfazer o que em nós? Pedir o Espírito que quebre em nós o que? A dureza do nosso coração, o nosso fechamento, o nosso egoísmo, os medos que nos bloqueiam e o narcisismo. Obrigado. Que faz nos rodar apenas em torno de nós mesmos. Pentecostes não é só abrir as portas do cenáculo para a igreja sair em missão. Pentecostes também é abrir o nosso interior do egoísmo, do narcisismo, de estarmos sempre, muitas vezes, rodando apenas em torno de nós mesmos. O Espírito Santo nos abre para o amor, para a entrega. O Espírito Santo vem para desafiar-nos o risco de uma vida que se atrofia, sugada pelo individualismo. Como vivemos num mundo hoje cada vez mais egoísta,
individualista e atrofiado no amor. E quem sabe isso pode também nos alcançar de certa forma, essa paralisia, essa incapacidade de sair de nós, de vivermos a alegria de sermos irmãos, de sermos comunidade, de sermos igreja e vivermos a doação a Deus e aos irmãos. E o Papa nos exorta nos tempos de hoje, devido à internet, tantos meios de socialização, porém que vai criando também solidões e individualismo. Diz o Papa, é triste observar como no mundo onde se multiplicam as oportunidades de socialização, corremos o risco de ser, paradoxalmente, mais solitários, sempre conectados, mas incapazes de fazer redes, sempre imersos na multidão, mas permanecendo viajantes, perdidos e solitários. Isso é verdade. Quantas pessoas imersas em muitas conexões, pela internet, tantos amigos virtuais, imersos em grandes multidões, mas incapazes de criar vínculos profundos, de viver esta comunhão que o Espírito Santo nos dá, de nos fazer irmãos em Cristo, filhos do mesmo Pai, e caminham neste mundo como viajantes, perdidos e solitários. E para terminar, uma última palavra do Papa, não da homilia, mas do encontro dele com os moderadores gerais de movimentos e novas comunidades. Diz assim o Papa, ninguém é cristão sozinho. Fazemos parte de um povo, de um corpo que o Senhor constituiu. E cabe a nós, pós-pandemia, relembrarmos isto, Existe uma comunidade de fé. Jesus aparece no meio da comunidade. Muitos se acostumaram, a uma espiritualidade mediada pela internet, não que seja ruim, claro, pode ajudar demais, tantos evangelizadores, tantos sacerdotes, que usam desse meio, e é louvável sim, mas isso não me exclui da vivência concreta da comunidade, da vivência de fé. Não existe cristianismo, não existe fé católica sem experiência de comunidade. Por isso a igreja nasce pela ação do Espírito que forma comunidade, e comunidade concreta. Ninguém vive a sua fé sozinho. Uma vez está inserido em uma comunidade onde eu possa não só receber, mas também doar, dar de mim. A vida cristã não é vivida isoladamente, como se fosse uma aventura intelectual ou sentimental, confinada na nossa mente e no nosso coração. Vive-se com os outros, em grupo, em comunidade, porque Cristo ressuscitado se faz presente entre os discípulos reunidos em seu nome. Por isso, a comunhão que o Espírito Santo cria na igreja é uma unidade que tem fundamento no próprio Cristo. E assim dizia São Paulino de Nola, temos uma só cabeça, uma só é a graça que nos inunda, vivemos de um só pão, caminhamos por uma só estrada, vivemos na mesma casa. Esta é a ação e a obra do Espírito Santo em nós. Ele nos faz um corpo que tem uma única cabeça, que é Cristo. Ele nos comunica a todos nós uma única graça, a graça santificante, a graça dos sacramentos, que nos inunda. Ele nos faz um só pão, participarmos do único pão, comungarmos do mesmo pão, do mesmo cálice. Caminhamos em uma só estrada, uma só fé, um só caminho, que é o Evangelho, que é a sã doutrina da igreja, e todos nós vivemos numa única casa, e essa casa é a igreja, esse lugar onde nós nos reunimos como família de Deus, como irmãos, como filhos do mesmo Pai. Por isso, peçamos ao Espírito Santo hoje essa graça, que Ele nos ensine e renove em nós esse dom, o dom do amor, a capacidade de vivermos a alegria de sermos comunidade, de sermos irmãos. Queria nos convidar a ficarmos em pé.
nós possamos, através desta canção, fazer dela hoje a nossa oração, ouvindo, né, o apelo do Santo Padre o Papa, também nós que estamos nesse cerco de Jericó rezando, pedindo a Deus o dom da unidade, da comunhão, e é o Espírito Santo que nos faz comunidade, que nos faz irmãos, que sozinho nós não podemos. Por isso, cantando, rezemos e peçamos o dom, a graça do Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho, sozinho eu não posso, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Fala pro Senhor, sozinho, sozinho, eu não posso mais, sozinho eu não posso mais Com as suas palavras, vai clamando sobre você, sobre a sua vida, quem sabe essa unidade que às vezes falta na sua casa, a começar em nossas famílias, em nossos lares, mas também em nossa experiência de fé, como igreja, como comunidade. Peçamos esse dom do Espírito, o dom da comunhão, sempre na mesma o dom de direção. vencermos o nosso egoísmo, de rompermos as cadeias, as portas, as cadeias do individualismo, do narcisismo, desse olhar muitas vezes voltado para si mesmo, para assim nos abrirmos ao dom do amor, ao dom da gratuidade, da entrega, da doação e testemunharmos Cristo, amando uns aos outros, vivendo este dom de Pentecostes, que é o dom do amor, o dom da comunhão, o dom da unidade da igreja, que é um evangelho vivo. Quando nós vivemos a comunhão, a unidade, nós anunciamos Jesus sem dizer uma palavra, mas com o nosso testemunho de amor, de caridade, de zelo uns pelos outros. Por isso vem Espírito Santo e ensina-nos a amar, a vivermos a nossa fé em comunidade, unidos como irmãos, como igreja. Vem Espírito, sozinho nós não podemos e não queremos viver, Senhor. Vem Espírito, sozinho, sozinho eu não posso mais, sozinho, eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho, eu não posso mais, sozinho, eu não posso mais, sozinho. eu não posso mais viver. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial